Esse impasse técnico coloca a Audi diante de um dilema que vai muito além de números em uma ficha de homologação. O peso excessivo não é apenas um problema isolado de engenharia, mas um sintoma de como a Fórmula 1 moderna pune projetos que não nascem absolutamente integrados desde o primeiro esboço conceitual. Diferente de outras categorias, onde potência bruta pode mascarar deficiências estruturais, a F1 de 2026 será um ambiente onde cada decisão mal calculada se transforma em perda de performance acumulada ao longo de uma corrida inteira. Dentro das instalações de Nürburgring, o clima passou de confiança controlada para um estado de urgência quase permanente. Engenheiros que antes trabalhavam em ciclos previsíveis, agora operam em regime de revisão contínua, desmontando soluções que meses atrás eram consideradas definitivas. O problema é que reduzir peso não é um exercício simples de subtração. Cada grama retirada exige compensações estruturais, térmicas ou de confiabilidade, que podem gerar novos gargalos ainda mais graves. A nova unidade de potência da Audi foi concebida com margens de segurança elevadas, algo típico da filosofia alemã de engenharia. Em categorias de endurance, essa abordagem costuma ser vencedora. Na F1, porém, a robustez excessiva se transforma em penalidade direta de desempenho. Componentes reforçados, paredes mais espessas e sistemas redundantes que garantem durabilidade agora se chocam frontalmente com um regulamento que privilegia leveza extrema e eficiência energética quase cirúrgica. O grande ponto de tensão está na bateria. Com a ampliação do papel do sistema elétrico, a densidade energética se tornou um fator crítico. A Audi optou por um pacote conservador, priorizando estabilidade térmica e longevidade. O resultado foi um conjunto mais pesado do que o ideal, que exige sistemas de refrigeração igualmente robustos. Isso cria um efeito dominó: radiadores maiores, dutos adicionais, reforços estruturais e, consequentemente, mais massa distribuída em regiões sensíveis do carro. Essa distribuição de peso é outro problema silencioso. Não se trata apenas de estar acima do limite mínimo, mas de onde esse peso está localizado. Um centro de gravidade elevado ou mal balanceado compromete a resposta em curvas de baixa e média velocidade, justamente onde os carros de 2026 devem recuperar parte do tempo perdido pela redução de potência térmica. Um carro pesado nas extremidades traseiras, por exemplo, exige ajustes aerodinâmicos mais agressivos na frente, o que aumenta o arrasto e anula ganhos nas retas. Enquanto isso, o chassi desenvolvido na Suíça sofre com um problema clássico de integração tardia. Ele não nasceu em torno da unidade de potência final, mas precisou se adaptar a ela. Isso quebra um dos princípios fundamentais da F1 moderna. Motor e chassi precisam ser pensados como um único organismo desde o primeiro dia. Quando essa harmonia não acontece, o carro vira um compromisso constante entre o que é ideal e o que é possível. Internamente, surgem discussões difíceis. Alguns engenheiros defendem uma revisão radical do projeto da unidade de potência, mesmo que isso signifique atrasar o cronograma e assumir riscos de confiabilidade no início da temporada. Outros acreditam que o caminho menos traumático é aceitar um carro acima do peso em 2026 e trabalhar em um plano agressivo de emagrecimento ao longo do ano, apostando que o aprendizado em pista compensará a desvantagem inicial. O problema é que a Fórmula 1 raramente perdoa estreias fracas. Um início de temporada comprometido afeta moral interna, percepção externa e até a capacidade de atrair talentos técnicos no curto prazo. Para uma marca que entra na categoria carregando uma expectativa colossal, começar atrás não é apenas um revés esportivo, é um risco institucional. Esse cenário expõe a brutalidade do regulamento de 2026. Ele não foi desenhado para facilitar a vida de novas equipes, mas para separar quem domina a integração sistêmica de quem ainda pensa em blocos isolados. A Audi está aprendendo, da forma mais dura possível, que na Fórmula 1 não basta excelência em engenharia. É preciso precisão extrema, timing perfeito e coragem para abandonar filosofias consagradas quando o contexto exige algo completamente diferente. A partir desse ponto, a Audi se vê forçada a encarar uma verdade incômoda que muitas montadoras aprenderam tarde demais ao entrar na Fórmula 1. Não existe espaço para orgulho técnico quando o cronômetro começa a rodar.
As soluções que funcionam em Le Mans, no DTM ou até mesmo em projetos avançados de carros de rua simplesmente não se traduzem automaticamente para um grid onde milésimos definem reputações inteiras. A Fórmula 1 exige não apenas engenharia de ponta, mas uma mentalidade quase cruel de desapego a tudo que não gera performance imediata. Nos bastidores, o debate já não gira mais em torno de como emagrecer o carro, mas de quanto a Audi está disposta a sacrificar para isso. Reduzir peso significa inevitavelmente abrir mão de margens de segurança. Materiais mais finos, aliagas mais exóticas, componentes operando mais próximos do limite térmico e estrutural. Isso aumenta o risco de falhas mecânicas, especialmente em um projeto completamente novo, sem histórico real de corrida para validar simulações. Existe também um fator político interno delicado. A Audi entrou na Fórmula 1 como símbolo máximo da competência alemã, e admitir publicamente que o projeto nasceu acima do peso é algo que fere essa imagem. Por isso, a comunicação externa permanece controlada, quase hermética, enquanto internamente a pressão aumenta. Cada reunião técnica carrega um subtexto claro. Errar agora pode significar anos de atraso competitivo. Outro elemento crítico é o teto orçamentário. Diferente do passado, onde dinheiro podia comprar tempo, hoje cada decisão precisa ser cirurgicamente calculada. Trocar um componente pesado por outro mais leve não envolve apenas engenharia, mas também custo de fabricação, tempo de validação e impacto no limite financeiro anual. Um erro de priorização pode deixar a equipe sem margem para atualizações aerodinâmicas cruciais no meio da temporada. A comparação com rivais é inevitável e dolorosa. Mercedes e Ferrari, mesmo enfrentando seus próprios desafios, já possuem décadas de experiência em lidar com compromissos extremos entre peso, confiabilidade e performance. Elas sabem exatamente onde podem cortar e onde não podem tocar. A Audi ainda está mapeando esse terreno minado. Cada decisão carrega um grau de incerteza maior, e isso se traduz em cautela excessiva, justamente o oposto do que a Fórmula 1 recompensa. O impacto esportivo desse problema pode ir além de simples posições no grid. Um carro pesado compromete estratégias de corrida, limita opções de acerto e força os pilotos a adotarem estilos mais conservadores. Em um regulamento onde a gestão de energia será decisiva, começar cada volta com uma desvantagem estrutural significa estar sempre reagindo, nunca impondo ritmo. Isso desgasta não apenas o equipamento, mas também o psicológico dos pilotos e engenheiros. Há ainda o risco de um efeito dominó no desenvolvimento. Se a Audi gastar grande parte de 2026 apenas corrigindo erros fundamentais de peso e empacotamento, ela pode chegar a 2027 ainda jogando na defensiva, enquanto rivais já exploram conceitos de segunda geração. A Fórmula 1 não espera ninguém. O atraso de hoje vira o abismo competitivo de amanhã. Apesar disso, existe um fio de esperança que mantém o projeto vivo. A Audi tem recursos humanos de altíssimo nível e uma capacidade industrial que poucas equipes conseguem igualar. Se conseguir identificar rapidamente onde cortar peso sem comprometer o DNA do carro, pode transformar esse início turbulento em aprendizado acelerado. A história da categoria mostra que equipes que sofrem no começo, mas aprendem rápido, podem se reinventar em ciclos surpreendentemente curtos. O problema é que esse caminho exige decisões duras e rápidas. Não haverá tempo para consenso absoluto ou soluções perfeitas. A Audi terá que escolher entre começar conservadora e pesada ou ousada e vulnerável. Ambas as opções carregam riscos sérios. A diferença é que apenas uma delas oferece a chance real de competitividade no curto prazo. No fim, o excesso de peso do primeiro carro da Audi não é apenas um desafio técnico, ele é o primeiro grande teste filosófico da marca dentro da Fórmula 1. A resposta a esse problema mostrará se a Audi está disposta a se adaptar à brutalidade do esporte ou se tentará dobrá-lo à sua própria lógica. E a Fórmula 1, historicamente, não costuma ceder. O impacto real desse problema começa a ficar ainda mais evidente quando se projeta o efeito do excesso de peso ao longo de uma temporada completa, e não apenas em voltas isoladas de classificação. A Fórmula 1 moderna é um campeonato de acúmulo constante de pequenas perdas.
Um carro que nasce estruturalmente mais pesado não paga apenas o preço no cronômetro. Ele paga em desgaste, em flexibilidade estratégica e principalmente em desenvolvimento futuro. Em um regulamento como o de 2026, onde a eficiência energética será quase tão importante quanto a velocidade pura, cada quilograma extra se transforma em um inimigo silencioso durante a corrida. Um carro mais pesado exige frenagens mais longas, consome mais energia elétrica para atingir a mesma velocidade e coloca maior estresse térmico sobre freios, pneus e sistemas híbridos. Isso força os engenheiros a operarem com mapas de potência mais conservadores, mesmo quando o piloto tem pista limpa à frente. Na prática, isso significa que a Audi pode se ver presa a um ciclo vicioso logo nos primeiros GPs. Para proteger a confiabilidade, reduz potência. Ao reduzir potência, perde posições. Ao perder posições, corre em ar sujo, o que aumenta o consumo e o desgaste. Cada variável negativa amplifica a outra. Não é apenas uma questão de ser mais lento, é uma questão de não conseguir sair da armadilha estratégica que o próprio carro cria. Outro fator crítico é a distribuição de peso. Em carros de Fórmula 1, não basta atingir o peso mínimo. O ideal é ficar abaixo dele para que os engenheiros possam usar lastro de forma inteligente, ajustando o centro de gravidade conforme o circuito. Um carro que já nasce acima do limite elimina completamente essa possibilidade. A Audi não apenas carrega quilos extras, ela perde a liberdade de usá-los a seu favor. Isso afeta diretamente a adaptação a diferentes pistas. Circuitos de alta velocidade exigem estabilidade em curvas longas. Traçados travados pedem tração mecânica e agilidade em mudanças rápidas de direção. Sem margem de lastro, o carro fica preso a um compromisso único, que raramente funciona bem em todos os cenários. Enquanto rivais ajustam seus carros quase como instrumentos cirúrgicos, a Audi corre com um projeto engessado. Internamente, isso gera tensão entre departamentos. O time de aerodinâmica exige cortes estruturais para reduzir massa. O time de confiabilidade alerta para riscos de fadiga e falhas catastróficas. O setor financeiro observa cada proposta com lupa, lembrando que o teto orçamentário não perdoa retrabalho. A liderança técnica precisa arbitrar conflitos onde todas as opções são ruins, escolhendo apenas a menos destrutiva. Existe também o fator humano que raramente aparece nos relatórios técnicos. Engenheiros que passaram anos trabalhando em um conceito veem partes inteiras do projeto sendo descartadas ou radicalmente modificadas. Isso gera frustração, queda de moral e, em alguns casos, perda de talentos para equipes rivais. A Fórmula 1 é um ambiente onde a confiança interna é tão importante quanto números de CFD ou túnel de vento. Para os pilotos, o cenário é igualmente delicado. Um carro pesado exige um estilo de pilotagem mais agressivo nas entradas de curva para compensar a inércia, mas isso cobra um preço alto nos pneus. Ao mesmo tempo, ser agressivo demais pode comprometer a recuperação de energia que será vital em 2026. O piloto passa a correr contra o próprio equipamento, tentando extrair desempenho onde a física não permite milagres. A pressão externa não ajuda. Analistas, ex-pilotos e chefes de equipe sabem que problemas de peso são alguns dos mais difíceis de resolver rapidamente. Cada rumor de que a Audi está acima do limite se transforma em manchete, criando uma narrativa de fragilidade logo na estreia. Para uma marca que entrou prometendo excelência absoluta, esse tipo de percepção pública é corrosivo. Ainda assim, a história da Fórmula 1 mostra que crises iniciais podem se tornar catalisadores de evolução brutal. Equipes que aprendem rápido com seus erros estruturais tendem a desenvolver uma cultura técnica mais afiada, mais pragmática e menos vaidosa. Se a Audi conseguir transformar esse problema em um processo acelerado de aprendizado, ela pode sair dessa fase inicial mais forte do que parecia no papel. O ponto decisivo será o tempo. Quanto mais cedo a Audi conseguir estabilizar o peso do carro, mais cedo poderá redirecionar recursos para a performance pura. Se isso acontecer ainda no primeiro terço da temporada, o prejuízo pode ser limitado. Se arrastar até o meio do ano, o risco de perder todo o ciclo de 2026 é real. O que está em jogo não é apenas um carro acima do peso, é a definição de como a Audi será vista dentro da Fórmula 1. Como uma montadora que sofreu o impacto inicial, aprendeu rápido e reagiu com inteligência, ou como mais um gigante industrial que subestimou a brutalidade técnica do esporte. A resposta começará a aparecer muito antes das vitórias. Ela estará visível nos detalhes, nas correções silenciosas e na velocidade com que o erro inicial será enterrado.
À medida que o desenvolvimento avança, o problema do peso deixa de ser apenas um desafio técnico e passa a se tornar um teste estrutural de governança dentro da Audi. Em projetos de Fórmula 1, especialmente sob um novo regulamento, a maneira como uma equipe reage ao primeiro grande obstáculo costuma revelar mais sobre seu futuro do que qualquer simulação otimista de desempenho. E é exatamente nesse ponto que a Audi entra em território decisivo. Nos bastidores, o excesso de peso força uma reavaliação completa das prioridades do projeto. Componentes que antes eram considerados intocáveis passam a ser questionados. A caixa de câmbio, tradicionalmente uma área onde fabricantes alemães prezam por robustez quase excessiva, entra na mira como um dos principais alvos de redução de massa. O mesmo ocorre com os sistemas de arrefecimento, que foram superdimensionados por cautela, mas agora precisam ser redesenhados com tolerâncias mínimas, operando perigosamente próximos do limite térmico. Isso força os engenheiros a operarem com mapas de potência mais conservadores, mesmo quando o piloto tem pista limpa à frente. Outro fator crítico é a bateria. Com o papel da energia elétrica praticamente dobrado em 2026, a densidade energética se tornou o santo graal do regulamento. A Audi optou por uma solução conservadora no início, priorizando estabilidade química e segurança estrutural. Agora, essa escolha cobra o seu preço. Reduzir peso nesse componente exige novas células, novos sistemas de isolamento e uma cadeia de testes que consome tempo, o recurso mais escasso de todos. Enquanto isso, as equipes rivais observam atentamente. Ferrari, Mercedes e Red Bull sabem que um concorrente que começa pesado tende a entrar em modo defensivo, focado em correções internas em vez de inovação agressiva. Isso abre uma janela estratégica perigosa. Enquanto a Audi tenta emagrecer, os outros podem estar refinando conceitos aerodinâmicos, mapas de energia e integração entre chassi e unidade de potência. Existe também o impacto direto no cronograma de atualizações. Em um cenário ideal, uma equipe introduz pacotes aerodinâmicos progressivos ao longo da temporada. Para a Audi, parte desses recursos precisa ser desviado para versões B e até C de componentes estruturais, apenas para atingir o básico regulamentar. Isso atrasa o momento em que o carro pode realmente evoluir em performance pura, criando um atraso acumulativo difícil de recuperar. A pressão da FIA adiciona uma camada de complexidade. Como nova montadora, a Audi está sob escrutínio constante. Qualquer tentativa de usar materiais experimentais ou processos não totalmente consolidados será analisada com lupa. Não existe margem para atalhos regulamentares ou interpretações criativas. Diferente de equipes estabelecidas, a Audi não possui capital político acumulado dentro do paddock para negociar zonas cinzas. No plano esportivo, isso se traduz em expectativas mais realistas para 2026. Internamente, já se fala menos em pódios imediatos e mais em construção sólida de base. Pontuar consistentemente, coletar dados confiáveis e validar conceitos passa a ser mais importante do que resultados isolados. Essa mudança de discurso é sutil, mas significativa. Ela indica que a equipe entende que o primeiro ano pode ser mais sobre sobrevivência do que sobre brilho. Ainda assim, há um elemento que impede que o cenário se torne totalmente pessimista: a capacidade industrial da Audi. Poucas equipes no grid possuem a habilidade de redesenhar, fabricar e validar componentes com a velocidade que uma montadora em grande consegue quando entra em modo de emergência. Se a decisão for tomada no topo da hierarquia, recursos humanos e tecnológicos podem ser realocados de forma brutalmente eficiente. O verdadeiro risco está na fragmentação. Se a unidade de potência evoluir em um ritmo diferente do chassi ou se as soluções de redução de peso comprometerem a confiabilidade inicial, o projeto pode se tornar incoerente. Um carro leve, mas frágil, é tão problemático quanto um carro pesado e estável. Encontrar o equilíbrio certo em tão pouco tempo é o desafio que separa projetos medianos de projetos vencedores. O primeiro grande termômetro será o shakedown inicial e principalmente os testes de pré-temporada. Não será o tempo de volta que mais importará, mas o comportamento do carro em stints longos, o consumo energético e a consistência. Se a Audi conseguir demonstrar progresso visível nessas áreas, mesmo sem brilhar no cronômetro, a narrativa pode mudar rapidamente. Caso contrário, o peso extra deixará de ser apenas um problema técnico e passará a simbolizar algo maior: a dificuldade de uma gigante industrial se adaptar à brutal simplicidade da Fórmula 1 moderna, onde eficiência extrema vence força bruta.
A temporada de 2026 para a Audi começa muito antes da primeira largada. Ela já está sendo decidida agora, na balança, no CAD e nas decisões silenciosas que definem se um projeto aprende com o erro ou é esmagado por ele.